Eu acho que está gravando. Então, está gravando, né? A gravação foi iniciada, apareceu ali no chat. Então, gente, bom dia para todos e todas. Então, hoje, como vocês sabem, né, a gente está fazendo uma aula especial, é uma aula que está juntando duas turmas, né, a turma da pedagogia e a turma da biblioteconomia, duas turmas que eu ministro a disciplina de sociologia. E aí, hoje, nas duas turmas, a gente está vindo de um começo de um debate, uma introdução sobre o conhecimento sociológico, sobre o pensamento sociológico, e a gente está transitando em ambas as turmas com enfoques diferentes, para módulos em que a gente vai falar sobre os clássicos da sociologia, né? Então, vamos trabalhar os clássicos. Antes de entrar no pensamento dos clássicos, eu gosto sempre de montar o cenário onde esses clássicos se localizam, né? Da onde eles estão falando, sobre o que eles estão falando, esse grande cenário que a gente chama de modernidade. Então, esse é o tema da aula de hoje. A partir da avaliação dos alunos dos semestres passados, né, dos retornos, muitos alunos solicitaram que a gente fizesse mais aulas compartilhadas, mais aulas com convidados, porque, enfim, a gente passa muito tempo aqui na frente do computador, né, é bom aproveitar desse ensino remoto, é que facilita mesmo a participação de outras pessoas, e é bom ter outras pessoas, né, explicando as coisas que não seja eu, trazendo seus próprios pontos de vista. Então, para essa aula sobre modernidade, eu convidei o Eduardo, né? O Eduardo, ele é formado em economia, né? Fez a graduação em economia na UFSC, mas o mestrado dele, o doutorado que ele está em fase de finalização, é na área de filosofia, mais especificamente na filosofia política. Então, como o campo de pesquisa, os autores que ele pesquisam debatem muito essa questão da modernidade, eu resolvi chamar ele para a aula de hoje. Acho que ele pode, se der tempo, se ele quiser depois falar um pouco sobre a pesquisa dele também. Enfim, mas eu queria, primeiro de tudo, né, agradecer a presença do Eduardo, o fato dele não só estar aqui com a gente hoje, mas de ter dedicado uma parte do tempo dele. A gente sabe que esse processo de finalização do doutorado é super puxado para todo mundo, né? Mas eu queria, então, agradecer não só ele ter vindo aqui, mas ele ter dedicado, então, um tempo para preparar essa aula para a gente. A gente vai se organizar da seguinte maneira, né? Eu vou abrir a fala para o Eduardo, então ele vai ter um tempo de fazer uma apresentação aí de uns 40 minutos, mais ou menos, né? Aí a gente vai interagindo na apresentação dele, eu vou colocando posso pontuar algumas coisas, mas a gente vai deixando ele falar. E aí, no final, a gente abre para perguntas, né? Se vocês quiserem fazer perguntas no meio da fala do Eduardo, vocês podem escrever pelo chat, eu vou anotando aqui. Por quê? A turma da pedagogia fez, né, era uma parte do exercício deles, porque a disciplina da pedagogia ela tem uma carga horária maior, né? Então, um dos exercícios da turma foi formular uma bateria de perguntas a partir das leituras, que foram as mesmas, tá, para as duas turmas, o texto do Lander e o texto do professor Carlos Cel. Então, no final, a gente vai fazer essas perguntas, não todas, eu selecionei algumas aqui, que foram feitas lá no fórum, e também vamos fazer as questões que vão aparecendo durante a aula. Então, se tem algum ponto que não ficou claro, que vocês acham que o Eduardo podia explorar um pouco mais, vocês vão escrevendo no chat, eu vou acompanhando e vou anotando aqui, tá certo? Então, é isso. Passo a palavra para o Eduardo e agradeço ele mais uma vez por estar aqui com a gente. Ótimo. Bom, bom dia para todas e para todos, né? Vocês me ouvem bem? Continuam me ouvindo? Como é que tá? Que aqui para mim tá ótimo. Vou confiar... Isso, obrigado. Eu queria começar agradecendo, né? Que geralmente isso é praxe, mas é sincero.
tanto a professora Camila, que me deu essa oportunidade de vir aqui conversar com vocês um pouquinho sobre um tema lateral, talvez bem importante para minha pesquisa, mas que dessa forma, assim, um pouco mais didática e tal, é um exercício que a gente faz muito pouco, sobretudo nesse processo que a professora falou de escrita da tese, né? E acho que ainda mais no meu campo, na minha área, que como ela falou, eu vim da economia, mas eu já estou há um bom tempo afundado aí na filosofia, e às vezes é afundado mesmo, né? Mas na filosofia a gente tende a se apegar tanto aos conceitos que acaba se perdendo um pouco neles, né? Então eu acho que é um exercício bem legal, assim, de tentar me fazer claro, e desde já peço perdão se não conseguir, mas estamos abertos para colocar o debate. Eu vou tentar fazer uma apresentação assim, começar com uma apresentação bem panorâmica e tal, para levantar alguns pontos para discussão. Eu vi algumas das perguntas que foram mandadas pela turma de pedagogia, né? E não consegui assim contemplar tudo, acho que não vou conseguir contemplar todas, claro, na minha fala, mas uma boa parte delas eu pretendo esclarecer ao longo da nossa conversa aqui. E para isso também eu pretendo não me alongar muito na minha apresentação, para a gente conseguir bater um papo no final. Isso são todas essas promessas de filósofo que quase nunca se cumprem, tá? Então, vocês fiquem bem à vontade para ir escrevendo no chat, para se for o caso mesmo de alguma coisa que ficar assim terrivelmente mal explicado, vocês podem levantar a mão aí. Eu não estou muito acostumado com essas ferramentas, já devia estar, né? Já faz uns bons 1 ano e tantos que a gente está nesse ambiente aí. Mas vamos ver como é que a gente se entende. O importante é tentar estabelecer essa comunicação. Bom, como a professora Camila falou, né? Eu estou terminando agora o meu doutorado em filosofia. Terminando é sempre... a gente está sempre terminando menos do que a gente quer, mas... E nele, né, a minha dissertação eu escrevi sobre o conceito da meritocracia, que é um conceito que lá já na dissertação eu coloquei como um paradigma moderno, e eu vou falar muito rapidamente ali num pontinho que eu vou entrar, mas a gente pode discutir mais, porque é sempre um tema que suscita muitas emoções, né? Essa questão do mérito, da meritocracia. E agora eu estou trabalhando justamente a partir de um autor alemão, Jürgen Habermas, para pensar tanto assim esse conceito, esse ideal da modernidade, por isso que a minha apresentação se chama Modernidade, um projeto inacabado. Isso é uma palestra que o Habermas, esse título, né, vem de uma palestra que o Habermas deu em 81. Mas eu acho que tem bastante coisa aí que pode ser recuperado, né? Tanto para fornecer isso que a professora falou, que é um pano de fundo, né? Assim, a modernidade, então, ela se parece como um palco onde o sujeito moderno vai surgir e onde as disputas políticas de tipo moderno vão se desenrolar. Vou falar sobre tudo isso na apresentação. Mas mais do que apontar esses pontos específicos, esses eventos históricos, né? Eu vou tentar salvar um pouco essa ideia de que ainda há algo a ser realizado dentro desse projeto moderno, né? Com todas as críticas que vocês viram muito mais no texto do sociólogo do Edgar Lander, né? Que vai fazer uma crítica muito dura à unilateralidade, ou seja, né? Na parcialidade dessa modernidade que parece que só funciona num localzinho muito específico e, sobretudo, para muitas poucas pessoas dentro desse localzinho específico, que é a Europa, por exemplo. E vou também, claro, né, no começo, nessas partes mais iniciais, cotejar, juntar essas leituras com o texto introdutório do professor Carlos Sell, que é ele mesmo, né, um especialista assim, nos sociólogos clássicos, sobretudo no Weber, porque eu acho que, para quem conseguiu fazer a leitura, o texto do Sell, do professor Carlos Sell, ele faz uma apresentação assim, um tanto quanto neutra no sentido pejorativo, vamos dizer, né? Ele apresenta esses acontecimentos da modernidade, essas mudanças, como se fossem fatos dados.
E por isso que é bem legal, eu acho, essa proposta, que não foi nem minha, já estava na ementa da própria professora Camila, né? De trazer o texto do Carlos Sell, junto com essa perspectiva crítica do Edgar Lander, que aí as coisas se casam bem, tá bom? Mas assim, a primeira coisa que surge, né, quando a gente vai falar de modernidade, é que ela é justamente um contexto polissêmico, que a gente fala, um conceito, desculpa, polissêmico. Isto é, ela tem muitas interpretações, a gente usa, né, o termo moderno em várias acepções, a gente fala que uma pessoa é moderna quando ela rompe com a tradição, né? Ah, esse cara, essa menina é moderna, ela é moderninha. A gente está falando também de um contexto social, pode estar falando de um contexto social muito específico, que nós vamos tratar aqui, e também de uma dimensão cultural, certo? Então, essa polissemia, né, que abarca, por exemplo, a gente vai estudar a modernidade, sobretudo na história, no pensamento conceitual da história, na filosofia, que é a minha área, na sociologia ela aparece assim quase como um pano de fundo, como acho que ficou bem claro assim no texto do professor Carlos, e em várias outras áreas, né? Por exemplo, os estudos da literatura, e também é bem importante para vocês da pedagogia. Eu confesso assim que me faltou um pouco de link com a biblioteconomia, mas a pedagogia muda bastante também a partir de alguns ideais da modernidade. Então, para essa apresentação, eu pensei em começar com uma definição histórica, que, claro, né, ela é sempre questionável, ela é sempre posta de uma forma um pouco provisória, mas ela é importante para que a gente consiga entender justamente o que há de diferente nessa nova época, nesse novo tempo histórico, mas não só para isso, né? Para perceber também e para tentar, a partir de uma definição histórica, estabelecer algumas continuidades entre os processos, né? Porque, do contrário, parece que essa sucessão linear da história, vamos dizer assim, ela vai se encerrando e se abrindo, né? Então, e agora eu já passo para o próximo slide, que seria de conteúdo mesmo, essa dimensão temporal da modernidade, do tempo, da cronologia do tempo histórico, como eu coloquei ali mesmo numa linha do tempo, e eu coloquei até para provocar essa reflexão, né? Ela, obviamente, não se aparece assim, estanque, né? As coisas não começam, a Idade Antiga, por exemplo, não começa 4.000 anos antes de Cristo e termina em 476, com a queda do Império Romano, né? E tampouco essas sucessões vão podendo ser assim marcadas, como que se a gente tirasse uma paginazinha do calendário e dali para outro dia as coisas estivessem totalmente diferentes. Não é assim que acontece. No entanto, para esclarecimento, até para nossa percepção, isso não é só porque eu estou falando para vocês, né, dando uma aula, mas para nossa própria compreensão de quando a gente vai estudar esses movimentos históricos, é importante sim a gente ter alguma noção cronológica. Enfim. Então a modernidade, né, ela, como um tempo histórico, ela pode sim, para começo de conversa, marcar uma cisão muito clara entre o velho e o novo. E aqui não é fortuito, né, não é à toa que a modernidade se inaugure justamente a partir dos rastros e a partir daquilo que foi gestado no próprio mundo medieval, né, ou na Idade Média. E vejam, acho que vocês já viram isso nos cursos de história, e toda essa discussão que a gente vai fazer, de alguma forma, claro que, assim como eu, né, muitos de vocês talvez já estão longe do ensino médio há muito tempo, mas essa é aquela enquadramento básico que a gente viu já lá na escola, né, de como é que se dão as passagens dessas eras, desses tempos históricos específicos. Aqui eu vou focar muito mais, eu botei ali só para vocês terem como uma noção visual e cronológica, não vou falar da Idade Antiga, mas a modernidade ela é marcada por esse novo que surge em anteposição ao velho da Idade Média, né? E não é à toa, isso que eu ia falar, que a Idade Média ela tem esse nome, o medievo,
como se fosse um período do tempo onde que as coisas não aconteceram, né? Existia a grande Idade Antiga, né, do pensamento clássico, que assim se chama, greco e romano, por exemplo, e depois uma terra devastada, a Europa entra em conflitos internos e nada mais acontece. Isso não é verdade. Não é assim que as coisas sucedem, e não foi assim tanto faticamente, né, tanto do ponto de vista prático mesmo, quanto da própria história dos conceitos. O que eu quero também já começar esclarecendo é que isso também está lá nos livros dos textos de história, né? Que a Idade Moderna ela se inicia então ali com 1453, que seria a queda de Constantinopla, né, para os otomanos e tal, e que ela se fecharia em 1789 com a Revolução Francesa, né? Eu até coloquei isso ali, por isso que eu fiz uma caixinha mais vermelhinha. E desde então, desde 1789, nós estaríamos na Idade Contemporânea, que cobre até a nossa época, né? Até nós hoje aqui somos contemporâneos uns dos outros, evidentemente, né? Estamos se vendo, nos falando, mas também somos contemporâneos dessas ordens de valores e desse espírito do novo que surge ali nessa passagem do século XV, como está colocado. Então, o que é importante marcar aqui já de início é que essa passagem de velho, né, da Idade Média, tô botando assim, vou falar assim, vou continuar dessa forma para fins pedagógicos, e do novo, da modernidade, ela pode ser entendida, né, como uma passagem das formas tradicionais de vida, certo? Para as formas modernas, para as formas reflexivas, para as formas no qual a razão, e não mais o mero costume, e o mero seguir a tradição por ser a tradição é o que determina as normas sociais, ok? Então, quando a gente começa a falar disso, de modernidade do ponto de vista temporal, é preciso notar que ela é uma época de profunda instabilidade, né? Profunda instabilidade porque esse mundo que se ali durante esses quase 1000 anos de Idade Média, né? Não é que não haviam transformações, claro que elas houveram, tanto que a gente passou de um momento histórico para o outro, né? Essas transformações eram muito lentas, né? Elas não se verificavam, por exemplo, no contexto vivencial das próprias pessoas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se tu nascesse lá num burgo, num burgo não, perdão, mas num sistema servil ainda em, sei lá, 1200, tu ia viver a tua vida toda, que era de uma expectativa de vida muito baixa, não sei quanto que era, mas era uma coisa assim, morria-se muito cedo, né, pelas questões, inclusive sanitárias, inclusive de disponibilidade material, ou seja, né, de acesso a comida, porque imagina, né, naquela época se bastava, por exemplo, uma crise climática, não dessa que a gente fez agora, que a gente sofre agora, criada pela gente, mas uma estiagem, por exemplo, para que populações inteiras morressem literalmente de fome, né? Como foi o caso da Irlanda, por exemplo, de uma crise de batatas, né? Um problema de produção de batatas que dizimou assim grande parte da população irlandesa. Então, o que é importante notar é que essa modernidade, então esses novos tempos, né? Eles são marcados por uma aceleração do modo de vida, certo? Uma aceleração que se verificava na própria vida dessas pessoas, ou seja, nas suas histórias particulares de vida, e pela passagem, como eu já disse, né, de uma sociedade que organizava suas regras e normas, que antes era baseada nas tradições, né, e portanto eram regras que eram mais aceitas do que questionadas, para uma sociedade reflexiva, né, que parte de uma crítica interna. E o que é uma crítica interna? Uma crítica que lá na filosofia a gente chamaria de crítica imanente, né? Ela é basicamente entender que as regras e as normas sociais, como eu já disse, agora estão baseadas na razão humana comum, que nasce com todo homem, com toda mulher, e que por serem portadores desses homens e essas mulheres e essa razão humana em comum, existiria já neles um princípio de individualidade, né? Um princípio de que cada indivíduo, cada ser humano teria a sua inviolabilidade garantida por serem
seres racionais e serem, não só por uma mera serem seres racionais, mas porque, por serem seres racionais, são seres que têm planos de vida que querem realizar ao longo da sua vida. Ok? Então, esse primeiro momento, essa primeira definição histórica, mais do que uma perspectiva, né, uma dimensão, é só para tentar estabelecer o que há de novo na modernidade, né? Enfim. Agora, quais são essas dimensões? Então, aí sim, entrando um pouco mais no texto do professor Carlos Cel, e vocês eu acho que vão poder acompanhar isso bem. Quais são essas dimensões em que a modernidade se instaura, né? Então aqui eu começo a fazer duas diferenciações. A primeira é da modernidade entendida não mais como esse tempo histórico, ou melhor, entendida dentro desse tempo histórico como uma questão de modernismo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer uma especificidade da dimensão cultural. O que a modernidade, que esse novo tempo vai suscitar e vai gerar nos próprios indivíduos que a experienciam, né? Que nela vivem, ou que seja, nos seus filhos da modernidade, tá? Então, isso aí está bem claro nos textos e na própria literatura. Todo mundo, a gente vai sempre achar essa divisãozinha, né? De que a modernidade clássica, que aí a gente vai entender como o iluminismo, século XVI e XVIII, ela é precedida por algumas mudanças na própria estrutura cultural dessa sociedade. E quais são essas mudanças, né? A Reforma Protestante, puxada por Martim Lutero e por Ítalo Calvino, que ela teve como contraparte, o que esse precedente é importante? Que ele fomenta uma interiorização, né? A partir da Reforma e a partir de que a Igreja Católica perde o domínio, assim, ela continua muito uma das instituições mais importantes até hoje, né, para a organização da vida social. Mas ela perde a hegemonia, por assim dizer, né? Ela não manda mais na sociedade de forma sozinha. Existem outros valores, existem outros sistemas de regra, e aí que parte desse reformismo que vão informar a autocompreensão, ou seja, como os indivíduos se entendem. E aqui, por isso que eu coloquei que o marco mesmo, né, dessa reforma protestante, embora a gente está falando aqui do campo religioso, é instaurar esse princípio do individualismo. E o que é esse princípio do individualismo aqui numa primeira acepção, né? Ela é simplesmente assim o ser humano passa a ser o critério que vai informar toda a compreensão cultural da modernidade, mas ele tem um princípio ainda mais básico, que é uma entrada para dentro, para assim dizer, uma interioridade, né, desse indivíduo. Ou seja, agora a reforma protestante, as teses do Martim Lutero, por exemplo, elas pregavam, tem uma série de teses, né, aquela lá que ele colou lá na porta da paróquia, mas uma delas é que a interpretação da Bíblia, por exemplo, e isso vem no esteio, né, da própria invenção da prensa e da possibilidade de, tanto com o desenvolvimento da possibilidade das traduções para as línguas dos países, dos estados, né, nação, tanto para o alemão, quanto para o francês, quanto para o inglês da Bíblia, e que a partir dessas traduções, dessa expansão material da prensa, possibilidade de ler a Bíblia, de a gente ter contato, cai a dominância, como eu já disse, da Igreja Católica sobre a interpretação da Bíblia. Então, a isso se liga, assim, aí vocês vão ver logo depois com a professora Camila, a noção de vocação, que é muito cara, por exemplo, para um sociólogo, para o Max Weber, né? Isso é, aquilo que as pessoas, a sua danação ou a sua salvação, não depende mais apenas de um mundo do além, né, da esperança da vida futura, mas ela tem que ser conquistada pelos indivíduos aqui na Terra, através de suas ações. Por isso que eu destaquei aqui o princípio do individualismo. E concomitante a isso, aqui eu coloquei as duas paralelo, mas essa, como eu já disse lá no primeiro slide, né,
essa temporalidade ela é sempre muito recortada. Paralelo a isso, há todo um processo do renascimento, né? O renascimento cultural, que toma do século XV, mais ou menos, até o século XVI. E o importante que a gente retém aqui dessa dimensão do renascimento cultural é que o humanismo, né, é a palavra da ordem, ou seja, se o individualismo é uma inflexão do indivíduo para o seu interior, o humanismo é aquela noção de que, como eu já disse, é o exterior, o mundo, a vida em comum, precisa também ser trazida para a responsabilidade dos seres humanos, né? Então, esse seria mais assim uma perspectiva de um preâmbulo, uma introdução do que depois vai vir, uma diferenciação assim do que há de caro, né, do processo político dessa modernidade. Mas então chegamos ao século XVI, ao século XVII, XVIII, sobretudo, aí sim com aquilo que alguns sociólogos, Anthony Giddens, por exemplo, chamam de modernidade clássica, né? Que é marcada por, vocês já devem ter visto também, chamado como a Era da Razão. Ou seja, aqui o que passa a valer mesmo, mais do que essa concepção que lá no Renascimento era um humanismo, ainda que tinha uma visão de todo, ainda no esteio dessa Idade Média, né? Ainda estava muito preso ainda estava informado por reformulações feitas no medievo, na Idade Média, da ligação com uma tentativa ainda de unificar o homem e o todo sob alguma perspectiva de Deus, ainda que o eixo fosse sim, já começasse a ser o homem, né? Mas ainda se importando com Deus, o racionalismo vai quebrar, e essa é um dilema para esses autores dessa época, né? Porque, claro, como eu disse, é um mundo em transição. Então, a Igreja Católica ela ainda tinha enormes poderes, e, por exemplo, muitos desses autores, eles, por mais que tivessem uma fé na razão, e aí já na razão mais emancipada, mais que habita no homem, eles tinham que coadunar essas teses com uma tentativa de encaixar Deus, assim, né, por assim dizer, nesse esquema teórico. Até por uma questão de censura mesmo, né? Você não podia professar o ateísmo, coisas... Ou nem que seja professar o ateísmo, mas desmerecer, vamos assim dizer, Deus, porque isso te traria implicações severas, né? Então... Tomar uma aguinha. Então, de uma forma sucinta, enquanto o Renascimento, assim, como eu já disse, revalidou os valores da autonomia e da razão, a Reforma Protestante aplicou esses valores, né, às concepções teológicas da vida, tornando Deus uma questão de interpretação do indivíduo. Tá ok? Aqui é importante frisar também que o iluminismo, que essa fé na razão, ele tenta estabelecer uma ligação entre indivíduo e sociedade, como eu já disse, que se baseia na plasticidade na natureza humana. Isso quer dizer o quê? Que o ser humano, né, é um ser capaz de aprender coisas novas, agora a gente lembra, né, da modernidade como novo tempo, e ao aprender coisas novas, ele é capaz de intervir politicamente sobre essa sociedade dos homens esclarecidos, né? Isso é importante, por exemplo, para vocês que são da turma da pedagogia, para tentar estabelecer essa ligação entre educação e iluminismo, né? Primeiro, por exemplo, um filósofo que é muito caro, que talvez seja o filósofo iluminista mais famoso, né, Immanuel Kant, ele tem um textinho de umas 5 páginas que ficou bem famoso, tem vários comentários, que se chama O que é o esclarecimento? O esclarecimento, só para deixar até mais claro para vocês assim, ele é, por assim dizer, a forma que os alemães chamam a modernidade, né? Chamam esse processo do iluminismo. Porque o iluminismo, ele teve várias vertentes. Ele teve suas interpretações, por assim dizer, mais empiristas, ou seja, mais ligadas até mesmo com a ciência mesmo, como eu ainda vou falar, no contexto do iluminismo escocês, David Hume, Adam Smith, e todo o desenvolvimento aí sim da ciência moderna mesmo, né? Newton, por exemplo. Ele teve uma contraparte assim dos enciclopedistas franceses, por exemplo, e ele tem também esse nome, né, de esclarecimento,
na sua facção, por assim dizer, alemã, que vai dar no idealismo, vai dar em toda aquela corrente que vai de Kant até Hegel, por assim dizer, tá bom? Mas o importante que a gente entenda aqui é que quais são os impactos desses processos históricos, desses marcos históricos institucionais, né, da reforma, do renascimento e do iluminismo no mundo dos valores. Por isso que a gente ainda está falando de modernismo, né, de como os sujeitos experienciam essas transformações. E aqui eu elenquei três mudanças básicas, né? O primeiro e mais importante, que eu acredito que eu já falei na Reforma Protestante, é justamente esse individualismo como um princípio metodológico, certo? Onde o eixo passa a ser o indivíduo, né? E por mais que, como eu disse, ainda se pense Deus, a natureza, Deus e a natureza são pensados a partir da perspectiva do indivíduo. E aqui, depois eu vou voltar um pouquinho nisso, porque é uma crítica pontual, específica do Lander, né? Aqui o maior expoente disso, filosófico, social, ainda é o pensamento do René Descartes, com aquela famosa frase dele, né? Do penso, logo existo, né? O que para mais entender de fato o que isso quer dizer isso, porque as pessoas estão estudando até hoje, teses estão sendo escritas, professores estão se dedicando apenas a essa frase há anos, por exemplo, mas o que ela quer expressar de forma mais clara é isso. É que é a partir da individualidade do homem que a gente vai começar a constituir as ordens do universo. Tá ok? Então, um segundo aspecto, então, do impacto, né, no âmbito dos valores, seria a secularização, entendida como um princípio político. Mas por que a secularização, que é, grosso modo, né, a saída das formas tradicionais no sentido mais específico religioso, como fonte de legitimação, como fonte das normas sociais, pode ser entendido como um princípio político? Porque justamente essa secularização vai desmanchar, né, esses papéis sociais rígidos. E é aqui, por exemplo, que sai a honra, que lá no sistema medieval organizava as próprias profissões nas corporações de ofício, não sei se vocês lembram, né? Ou nas éticas dos cavaleiros, por exemplo, e também tinha uma contraparte do feudalismo japonês, por exemplo, naquela ética que a gente vê dos samurais, e entra o mérito, né? Esse princípio individual mesmo, de que é a partir dos esforços e da ação do homem. E aqui eu estou falando do homem assim como um vício, mas nesse caso também é uma crítica que vai vir depois. Realmente, assim, esses filósofos, e essa é uma crítica que pode ser feita, e está cada vez mais sendo feita, pelo menos na filosofia, mas ela vem, na verdade, eu acho, de percepções da sociologia, percepções de que esses processos são muito enviesados, né? Aqui, quando se fala homem, eu estou fazendo a benevolência de falar que o Kant falava de mulheres, que o próprio Locke falava de mulheres, mas não tinha muita mulher lá não, tá? Era essa ideia do homem varão, né, do indivíduo portador de razão, do homem esclarecido mesmo. E, por fim, esse processo todo tanto do Renascimento como do esclarecimento, né, ele foi acompanhado por uma imensa mesmo, incremento na ciência, tanto que a gente passa a falar de uma ciência moderna, né? E é uma ciência moderna por quê? Porque se instaurou uma revolução mesmo, a gente pode chamar com esse nome forte científica, que desde Francis Bacon, né, com o estabelecimento do método científico, até com o pensamento, por exemplo, do Galileu Galilei, e lembre-se, né, eu falei que não se podia afirmar certas coisas, por mais que era um mundo de passagem, o Galileu Galilei foi julgado, né, pelo Tribunal de Inquisição justamente por ter descentrado o universo, né? Por ter falado, olha, esses modelos de que a Terra seria o centro do mundo, que estão baseadas, claro, né, num Deus que concebeu esta Terra como centro do mundo, eles perdem o seu motivo de ser. E aí, um último par aí dessa revolução científica, como eu já mencionei, né, que surge na Inglaterra, é a física newtoniana, e a física é muito importante, sobretudo, e especialmente para a minha área de formação, por exemplo, a economia, mas para as ciências sociais como um todo, porque ela dá essa ideia de tendência, né? De que é possível a gente prever comportamentos e situações, certo? Claro, nesse caso do mundo natural, mas a gente vai perceber, eu não vou falar disso, acho que a professora Camila vai falar nas próximas aulas, por exemplo, como o positivismo, que inaugura a ciência social,
ele é uma visão quase que cientificista das relações humanas, ok? Então isso eu espero que tenha ficado um pouquinho claro aí, dessa dimensão cultural. Não sei se alguém tem uma pergunta, por enquanto, eu posso passar. Não, vou só aproveitar, Dado, quando a gente for entrar lá no Durkheim e fazer um pouco, voltar um pouco para falar do positivismo e do Comte, que é o primeiro em falar em sociologia, né? É interessante isso que você falou, porque o Comte, antes de falar em sociologia, ele vai chamar a sociologia de física social. É justo essa ideia de prever, né? De controle, de você conseguir prever os fenômenos, não só da natureza, mas os fenômenos sociais e conseguir controlá-los, né? Sim, exatamente. Bom. Tudo certo aí, gente? Dá um alô no chat. Tá todo mundo entendendo? Tudo certo? Estou conseguindo ouvir o Eduardo bem? Tudo ok. Show. Beleza, então continuamos. Então, se nessa dimensão cultural que vocês estão enxergando, né, a gente pode entender a modernidade como o modernismo, né? Lá pro final ainda vão surgir, eu acho que algumas questões, né? Porque assim, eu estou fazendo uma apropriação, eu estou fazendo aqui um exercício de tentar, quando a gente vai trabalhar os textos filosoficamente, a gente fica muito no peso da letra que a gente fala, né? E o modernismo, mais especificamente, ele pode ser entendido assim, quase como uma dimensão cultural em sentido bem cultural mesmo, né? Tanto que ele se aplica, por exemplo, à literatura, à literatura moderna, à música moderna, à arquitetura moderna, que é essa terra sem lei entre arte e entre técnica, né? Mas aqui eu quero só dar um pouco esse panorama de falar que eu estou entendendo o modernismo aqui como essa dimensão cultural que altera a subjetividade, né? O que é a subjetividade? A autocompreensão dos sujeitos, ok? Mas também existe uma outra forma da gente entender a modernidade como modernização. E aqui a gente cai no colo mesmo, assim, das teorias sociais em sentido sociológico, né? Por assim dizer. Por quê? Porque a modernização, então, ela é entendida como ela elenca, ela parte de outros marcos históricos, tá ok? Como vocês estão vendo aí. Ela elabora essas revoluções culturais que aconteceram dentro do sujeito, né? Vamos dizer assim. E ela parte aí de um outro marco histórico que é da Revolução Industrial, e essa é sempre muito difícil de datar, por isso que eu deixo um período bem amplo mesmo ali, que começa, né, no século XVIII e entra para o século XIX. Mas felizmente a Revolução Francesa tem data, né? E a gente sabe que ela aconteceu em 1789 e, claro, ela se espraia por toda ali a década de 90 do século XVIII. Difícil falar isso, né? Década de 90 do século XVIII, 1700 e tal. E acaba dando água, né? Dando nos burros com a volta do Napoleão, por exemplo. Com o domínio napoleônico. Mas, enfim. Mas o que eu quero reter aqui é uma coisa. Primeiro, que tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa, elas, de novo, não são essa marca, essa coisa que cai assim na terra ali, ou melhor, cai no calendário e fala, é daqui para frente que essas coisas funcionam, mas a própria Revolução Industrial, por exemplo, ela está muito baseada, né, no processo de descobrimento dos assim chamados novos mundos, né, novos mundos para os caras pálidos, para os europeus, claro, e ela está aí sim baseada no que a gente pode chamar assim de um primeiro princípio de globalização, né? Isso a gente também estudou lá no colégio. Eu fico falando disso do colégio porque eu mesmo não lembro bem. Eu tenho que lidar sempre com isso. Mas lá no ensino médio alguém me falou isso alguma vez, né? Que são o contexto das grandes navegações, né? E que se do ponto de vista, vamos dizer assim, positivo, a gente pode chamar de descoberta do mundo, né? Nós, como colônia, a gente percebe muito claramente que mais do que descoberta do novo mundo foi uma dominação do novo mundo, né? Que começa e aí nesse caso muito específico, o próprio Lander vai falar isso no texto. Começa com o descobrimento da América, né? Com a colonização das Américas, e é um processo de colonização que não se detém aí, né? Se espalha para a África subsequentemente, mas no mesmo passo histórico, toma também determinadas regiões da Ásia e assim por diante. Mas então o que é importante reter é que essas duas revoluções, isso é o que um famoso historiador, né,
o Eric Hobsbawm chama de uma dupla revolução, porque ela muda, assim, não só mais a autoconsciência dos homens e das mulheres, mas ela muda também a própria base social de reprodução da vida. Pô, mas o que é a base social de reprodução da vida? É simplesmente as formas, né, como as pessoas organizam a sua existência material mesmo, né? Como elas produzem, e aí entra, claro, o capitalismo, aí já na forma, né, na sua forma bem prototípica, né, da livre concorrência lá aí é aquele capitalismo que o próprio Marx estudou, e sobretudo, né, um capitalismo localizado na Inglaterra, do surgimento das grandes indústrias, que lembre-se, né, as coisas nunca estão desligadas, né? O surgimento dessa grande indústria, ele está ancorado nesse processo de tecnificação, ou seja, de amplo avanço da tecnologia sobre as formas de organização da produção. Mas ele também tem uma outra contraparte, que é justamente a estabilização do aparelho burocrático estatal, que, olha só, também não é um fruto da modernidade, né? A gente sabe muito bem que a formação dos Estados-nação, ela se dá ali justamente nessa derradeira da Idade Média, né? E tem todos os processos de emancipação que acontecem aí sim no território europeu, porque, por exemplo, existem países lá na Europa mesmo de unificação muito tardias, né? A gente esquece disso, mas a Alemanha e a Itália foram os últimos países unificados, né? Na Europa, assim, grandes nações que se unificaram, ou seja, sabe como a gente nunca sabe direito o que é Prússia, o que é Westfália, o que é os 1000 reinadinhos que existiam lá na Itália, né? É por isso que vocês já devem ter visto também, com certeza, né? O pensamento do Nicolau Maquiavel, por exemplo, né? Ele é tido como um autor político pré-moderno, e quando ele fala lá no comecinho do Príncipe, né? A organização do Estado, tem sempre um debate na filosofia que mas peraí, como é que o Maquiavel está falando de Estado? Isso não é o Estado que a gente entende, né, hoje, né, como um Estado unificado, centralizado. Lá talvez só tivesse mais monopólio da violência estatal, uma coisa que vai ficar muito clara no Weber, mas não tinha, por exemplo, uma clara integração de impostos, de base de recolhimento de impostos e da função do Estado de, a partir desses impostos que eram recolhidos de seus súditos, de financiar, né, tanto das condições, aqui é importante também marcar, para o próprio desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo não acontece assim do nada. Isso é muito interessante, eu continuo achando muito, muito interessante, e acho que vou morrer achando a leitura daquele capítulo do Marx, que está no primeiro livro do Capital ainda, né, da assim chamada acumulação originária, acumulação primitiva, depende da tradução, porque lá ele vai mostrar, o Marx, que essa passagem do mundo feudal para o mundo burguês, ele não se deu assim pelo mero ímpeto, né, de uma burguesia que agora se via auferindo lucros e que conseguiria acumular esses lucros e assim gerar um excedentezinho. Não foi assim, não. O negócio foi bem mais no tiro, na porrada e na bomba, né? A gente estuda também que tem todo um processo de cercamento, que é de expulsão mesmo, né, das populações campesinas para a cidade. Então, por isso, quando a gente fala de modernização aqui, a gente está falando desses dois marcos históricos, mas que eu acho que eles têm duas consequências, assim como eu falei daqueles 3 pontos como consequências do, né, individualismo, a secularização e a tecnificação como consequências da dimensão cultural. Aqui também existem duas consequências da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Existem duas consequências que são práticas, por assim dizer. A primeira da Revolução Industrial, acho que é a mais importante, né, é justamente essa expulsão da população campesina e de uma imensa e desordenada urbanização, né? E já a consequência nesse âmbito da filosofia política, por assim dizer, e da Revolução Francesa, é justamente com essa massa que agora está nos burgos, está ali ao redor da cidade, passando fome, vivendo em condições horríveis de vida, condições horríveis de saúde, de questões sanitárias e tal. Essa massa agora, ela se encontra ali perdida, lançada ao seu próprio destino, certo?
E ela vai formar aquilo que aí sim é muito importante, né, na Revolução Francesa. Tinha um panfletinho que circulou muito, né, naquela época, e foi muito marcante isso, né, dessa circulação de ideias que, como eu já disse, surge ali com a criação da prensa, mas durante esse processo todo foi um processo do século XVIII, XIX, foi um processo de ebulição dessas ideias, né? Circulavam vários panfletos, várias organizações, ainda não de operários, de trabalhadores, mas de comunidades e tal, que debatiam, né, o sentido desse mundo que agora sim a gente pode falar, um mundo em crise. Ou seja, havia-se já quando a gente fala de modernização, uma percepção de que esse novo tempo ele era gerador de instabilidade, né? Eu falei isso antes ali no primeiro slide, mas aqui é uma percepção assim prática mesmo, as pessoas percebem, porque se eu falei que lá por 1300, 1200, 1400, as pessoas viviam uma vida toda ali na sua comunidadezinha, com pouquíssimas transformações estruturais, a partir desse movimento histórico da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, né, o ritmo das próprias biografias, por assim dizer, das vidas das pessoas, muda muito num curto espaço de tempo. Tá ok? Então, esses dois efeitos que eu falei, né, a expulsão do campo e a urbanização, e a formação das massas, né, das massas despossuídas, por assim dizer, que no começo ali, eu falei do terceiro estado, mas no começo, o terceiro estado ainda compreendia os burgueses, os camponeses e os cortesãos, né? A gente vai ver que aí sim, especificamente no século XIX, e com a evolução desse processo de modernização, aí sim, cada vez mais, essa burguesia vai tomar os meios de produção e vai tomar o controle da reprodução material da sociedade, em detrimento aí dos camponeses que agora estão pauperizados e estão tendo que se subordinar ao trabalho do salariado nas cidades. E não há outra explicação mesmo, porque se num mundo de vida tradicional ainda, né, estava garantida tanto pelo Estado, né, a lei dos pobres, aquelas coisas todas que foram debeladas pelo Estado, foram aniquiladas, né, pelo Estado, e a lei de cercamento que tirou o camponês da sua propriedade comunal da terra, por exemplo, para instalação do capitalismo, ao longo desse século XIX, esses burgueses vão ascender à condição de classe dominante, só que os camponeses, agora na sua via de proletários, né, ficam relegados a esse processo. Mas isso é essa dimensão um pouco, vamos dizer assim, prática, né, que a gente estuda como isso mesmo, como pauperização e como crescimento dos operários, dessa classe dos despossuídos da terra. Só que ali um ponto B que eu quis elencar para a gente voltar um pouquinho depois, que a Revolução Francesa, ela é muito importante porque nós ainda operamos sobre aqueles ideais que ela colocou, né? Isso aí a gente sabe de lema, assim, né? O ideal da igualdade, da liberdade e da fraternidade. E aí, de uma forma muito, muito, muito rápida e resumida, a gente pode até pensar que esses ideais, eles estão até hoje em disputa, e a gente vê, claro, né, assim, numa concepção bem atual, assim, uma supervalorização dessa dimensão da liberdade, só que sem perceber que aquelas lutas sempre foram em nome de uma liberdade em igualdade, né? Por isso que existe um princípio da fraternidade que vai unir as pessoas, que deveria unir as pessoas, que deveria unir essa relação entre indivíduo e sociedade, que é quase que cada vez mais deixar de lado, esquecido, né? Como esse contexto da Revolução Francesa, tá ok? Então eu queria, esse primeiro momento, assim, foi de tentar deixar bem claro, espero que eu tenha me feito entender, mas depois a gente volta nisso, eu me explico um pouco melhor do que não ficou, essas duas dimensões, né? De um processo de modernidade como modernismo, como essa dimensão cultural, e de modernização como um processo histórico efetivo de alteração das bases sociais, ou seja, daquelas instituições, né, do mercado capitalista e do Estado, agora já o Estado moderno, que regulam as formas de vida na sociedade, tá ok? Mas olha só, eu tô falando até aqui, tô dando de barato, né? Eu tô comprando a leitura do professor Carrossel, de que esse processo aconteceu assim como eu tô descrevendo, né? Que ele gerou, aqui eu já botei algumas críticas, mas que ele foi sempre emancipador, que ele gerou esse novo mundo, que inclusive gerou essa ideia de progresso, que é uma ideia tipicamente moderna, né?
que o progresso é uma coisa que só se realiza, ele só anda para frente, né? Assim, não tem ré na marcha do progresso. Isso é uma ideologia já desse processo de modernização social, tá ok? E como vocês leram no texto do Edgar Lander, que tem bem outro contexto, assim, contexto não, desculpa, mas tem bem outra formulação, né, do que o texto do professor Carlos Cell. O professor Edgardo Lander, né, o venezuelano, cientista social venezuelano, que lida muito com essa ideia dessas a gente chama de aporias, né, desses que basicamente são desses buracos negros que vão levar esse tipo de pensamento. Ele vai fazer uma crítica bem pontual e vai criticar justamente essa parcialidade desses conceitos todos, tá? Porque olha só, para isso que eu trago esse mapinha, né? A gente fala, eu gosto sempre de voltar para o mapinha mundi, que é para ter a dimensão, por mais que ele seja possa ter questões sobre quanto ele representa ou não. Olha só, tudo isso que eu estou contando, essa história universal que está ali, ó, presinha dentro daquele círculo, né? Dentro de um contexto social, um contexto histórico muito restrito e geográfico mais restrito ainda. Claro que existia assim, a população europeia da época, já como eu falei, justamente por esse processo de urbanização, ela tinha densidade demográfica, né? As cidades já começavam a explodir e tal. Só que muitos dos argumentos, isso eu já escutei até contemporaneamente de amigos que vêm aí do centro do mundo, né? Da Itália, da Alemanha, né? Falando, pô, mas também nós saímos aqui, nós nos lançamos nas naus e tomamos os mares porque a Europa estava super densa, não tinha mais, não é nem trabalho que se fala, não tinha comida mesmo para as pessoas aqui, e nós tivemos que conquistar o novo mundo, mas porque o novo mundo tinha uns gatos pingados aí distribuídos pelo continente, e cada vez mais isso é um trabalho que eu acho que é bem importante enfatizar, assim, dessas críticas, né, do eurocentrismo, que os trabalhos, por exemplo, que se desenvolvem hoje aqui no Brasil muito fortemente, né, nessa intersecção entre história e antropologia mesmo, vão mostrar, por exemplo, como as nossas comunidades ditas tradicionais, né, os nossos povos originários, tinham, sim, todos esses elementos, não o individualismo, claro, mas, por exemplo, eles tinham, sim, eles tinham uma noção muito clara de técnica, só que, claro, aplicada aos seus contextos de vida. Eles não precisavam acumular capital, né? O povo indígena, os povos originários, Yanomamis, por exemplo, não tem a pretensão de acumular capital, de enriquecimento e tal. Então, ali já começa a se perceber o quê? Que essa ideia, né, essa ideia de modernidade europeia, na verdade, ela é muito mais um ideal, né, que vai se chocar com essa dimensão real dos outros povos que estão aí, ó, espalhados e às vezes sim muito adensados até mesmo. Eu ia falar que o debate atual é sobre uma coisa que se debate muito, né, nessa intersecção de história e antropologia. Quantos eram então esses povos originários? E os números variam, mas porque, claro, né, toda uma pesquisa muito complicada de fazer e ainda mais complicada de fazer porque eles foram dizimados. Então, a perspectiva dos vencedores é realmente a perspectiva que conta essa história e não dos vencidos. Mas os números vão de 4 a 10 milhões de indivíduos, né, habitando esses lugares. E aí, até para falar um pouco, para dar mais um clique, a gente tem assim uma visão um pouco talvez deturpada, né, de que esses povos estariam concentrados nas bacias amazônicas e lá havia de fato maior adensamento, até por essa questão das bacias amazônicas, né, das condições naturais, materiais que possibilitavam a vida para eles. Mas aqui mesmo na região sul, ali eu sou de Blumenau, né? Então ali na minha região existiam, na época do assim dito descobrimento do Brasil, existiam sim populações indígenas, né? A gente tem pelo menos 3 grandes matrizes aqui no estado, né? Choclen, Caigan, que se distribuem assim. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que essa narrativa ela é muito pouco representativa. E isso é a crítica justamente que o Edgar Lander vai fazer
a essa noção de eurocentrismo. Então, para o Edgar Lander, e aí ele anuncia uma noção de modernidade, que para ele a modernidade é sim o problema, né? É ela que vai suscitar esses processos históricos todos que eu descrevi para vocês como potencialmente positivos, que vão gerar o seu contrário. Como vocês conseguem ver aí no slide, né? Porque ela tem esse problema em 4 dimensões básicas. Porque se essa visão universal, dita ali pelos filósofos racionalistas, da universalidade da razão, por exemplo, ela tinha uma pretensão associada a essa ideia de progresso, essa ideia de progresso vai funcionar ideologicamente no sentido de classificar esses povos e de hierarquizar continentes e experiências históricas que são díspares, que são totalmente diferentes e que não podem, não devem, né, ser tomada a partir da reguinha de medir da sociedade europeia. E um segundo ponto, então, seria uma certa naturalização dessa sociedade, que aí o Lander chama especificamente de liberal capitalista, que é a sociedade europeia, das relações sociais como a natureza humana. O que ele está dizendo aqui? Aqui é aquela noção que viceja hoje, que tem muito impacto, né, de que o homem é o homem econômico, o agente racional, o agente egoísta e calculador, e que isso é a natureza humana. É isso que expressa o homem mais do que qualquer outra dessas formas de vida, né? Existe um terceiro ponto, né, que seria a naturalização ou a ontologização. Essa palavra é bem da filosofia, tá? Ontologizar é quase assim, é como definir a coisa em si, né? Falar que essas separações que são próprias dessa sociedade moderna europeia, né, entre um âmbito econômico, entre um âmbito político, entre o âmbito da técnica, elas seriam naturais, ou seja, elas se expressam assim na natureza. E, na verdade, a gente sabe que não, né? Hoje a gente já sabe que não. Elas são justamente o produto social desses homens, dessas pessoas que estavam pensando seu tempo e fornecendo esse tempo até como ideologia, né? Então, isso tudo leva, por fim, a uma noção de superioridade e de hierarquia dos saberes. Ou seja, a ciência europeia é superior a todas essas outras formas de conhecimento que se produziram, sempre se produziu, continuaram a produzir no mundo. Tá ok? Então, para quem leu o texto... Pode, claro. Só para quem... Porque eu acho que as duas turmas tiveram antropologia, né, no semestre passado. Então, aqui, essa crítica do Lander, gente, se liga muito com aqueles debates que a gente fez sobre o surgimento da antropologia, aquela perspectiva etnocêntrica, da organização de todas as experiências humanas dentro de uma grande narrativa universal, né, que aí se organiza num nível hierárquico, né, que tem um sentido de progresso, em que essa sociedade que o Lander está chamando de capitalista liberal é que vai ocupar o topo da evolução humana, assim, né, por assim se dizer. Isso tem a ver com aquela própria dimensão que eu apresentei, por isso que eu já apresentei pedindo desculpa, né, de uma cronologização do tempo, que tinha uma setinha lá no final, né? Não porque eu acredite naquilo, mas porque é assim que essa história é contada, né? Como uma noção de progresso linear, como a professora já falou. Tem um termo que o Lander usa, que eu acho que ele toma emprestado do Arthur Escobar, que é um cientista social, ele também é latino-americano, não lembro se ele é venezuelano agora, mas que ele fala na negação da simultaneidade, né? Então, essas outras sociedades, essas outras experiências, elas não podem... É como se elas não pudessem coexistir no mesmo tempo histórico, né? Elas têm que ser organizadas como se fossem parte de um passado dessa sociedade europeia. Exatamente. O próprio um filósofo, um historiador, na verdade, desculpa, um historiador dos conceitos muito importante para toda essa montagem, que é o Rainer Koselleck, um alemão, né? Ele coloca essa questão, ele escreve especificamente, ele é um expert em modernidade, por assim dizer, e ele apresenta isso não na perspectiva crítica do Lander, mas como a simultaneidade do não simultâneo. Só que, claro, o que é isso? Isso é justamente essa noção que eu falei lá dessa abertura do novo mundo, que aí o europeu se percebe que não está sozinho no mundo. O problema é que, ao perceber isso,
ele, justamente por essas hierarquias de saber e pela sua perspectiva eurocêntrica, ele não só percebe que não está sozinho no mundo, mas como ele percebe que ele é melhor que os outros no mundo, vamos dizer assim, né? E que a sua cultura tem que ser imposta para as outras sociedades, tá ok? Mas isso que a professora Camila falou é bem importante, que é justamente, assim, são essas conquistas, né, e esses ganhos teóricos que a antropologia vai marcando muito paulatinamente na autocompreensão dessa modernidade. Pois bem, então, se aqueles 4 pontos ali que eu elenquei do próprio Lander, né, que estão lá no texto, né, eles são a concepção crítica da modernidade, por assim dizer, ele vai falar especificamente de um processo que acontece, que é justamente essa naturalização das relações sociais, que é simplesmente, né, tomar a sociedade moderna como a expressão dessas tendências quase naturais do desenvolvimento histórico. E essa naturalização vai se explicar e vai se colocar em 2 dimensões, né? Quem lê o texto, isso aí eu acho que ele bate bastante, está bem clarinho, que é, já não, desculpa. Uma primeira, né, dimensão, que é justamente isso que eu chamei de ontologização, assim, né? Que essas sucessivas separações e partições do mundo real que estão dados lá pela sociedade ocidental, ela hierarquiza e ela funda profundamente as formas como vai ser construído o próprio conhecimento neste mundo. E essas sucessivas reparações são quais que aparecem lá no texto, né? Ela aparece primeiro como aquela que já foi tratada como uma separação religiosa, em que separa, a partir da, segundo ele, e a partir da cultura judaico-cristã, né, separa-se Deus, homem e a natureza, mas numa perspectiva de uma separação como dominação, né? Agora é o homem que deve agir e dominar a natureza sob o desígnio de Deus. Ela tem uma separação também científica, certo? Que é justamente dessa disciplinarização dos conteúdos teóricos, né? Então surge a sociologia, surge a economia política, surge a literatura também vai se especializando, por exemplo, a antropologia surge um pouquinho depois, né? Aqui é importante dizer, só como nota mesmo, que o Lander está tratando de 2 processos, na verdade. Ele está tratando tanto desse nascimento, né, dessa concepção moderna, como da própria institucionalização, ou seja, de como a academia vai separando e vai se especializando, e aí já trata de por exemplo, aí ele já está falando dos anos de 1930 para diante, né? E ele vai colocar muito especificamente, eu tentei marcar ali no mapa, mas ele fala de 5 sociedades, né, que institucionalizam essa ciência, que aí já os Estados Unidos, que agora já entraram nessa corrida, Alemanha, França, Inglaterra e Itália. Então, muito complicado, né? Falar de uma ideia de universalismo que se baseia em 5 países que fazem fronteira, assim, à exceção, claro, dos Estados Unidos, né? Que estão ali um do ladinho do outro, né? Então, esse processo, essas sucessivas distinções, desculpe, vão gerar aquilo que ele chama, aí sim que é importante para essa concepção crítica, né? Que é um colonialismo do saber, desculpa. Que é o quê? A forma de que a expansão colonial material europeia justificou a partir de uma visão, né, de universalidade e de neutralidade eurocêntrica. Isso é, que desconsiderava o outro, tanto o externo, né, os outros, os índios, os povos bárbaros, os povos primitivos, mas também a dimensão interna, né, como eu já falei antes, nos esquecidos da modernização dentro do próprio contexto europeu, né? Os camponeses, os operários, as mulheres, né? É só pensar assim, por exemplo, na caça às bruxas, como ela está muito, como a sociedade liberal burguesa que o Lander descreve, ela está totalmente baseada no patriarcalismo, certo? E como, por exemplo, então, essa sociedade europeia que prega os direitos humanos e o uso da razão se desenvolve, na verdade, na base da rapina, do comércio, né, do roubo mesmo, do comércio colonial, da escravidão e da apropriação, né, das funções reprodutivas, que eu já falei, por exemplo, das mulheres. Tá ok? Então, essa é uma dimensão que vocês podem até ver lá no texto, ele fala assim, é preciso desconstruir esses conceitos, é preciso, né, botar eles em xeque, ou seja, fazer uma crítica da ideologia,
Falar, olha, há uma diferença, cara pálida, entre o que vocês europeus apontam como os ideais e como essas coisas se deram mesmo, como elas se desenvolveram. Então, isso que eu acho assim, é muito importante ler essa visão clássica da modernidade, parelho a essas críticas eurocêntricas, né? As críticas do eurocentrismo e dos processos de desenvolvimento colonial. Tá ok? Eu já estou falando demais e agora eu vou me acompanhar para o final. Mas o fato que eu quero trazer, e agora eu falo do Lander para voltar para o que não se pode perder, né? É que nós não temos, então, como negar, me parece, pelo menos, a modernidade em algumas coisas muito básicas, né? Sobretudo naquilo que nós nem mesmo a gente pode escolher. Tá ok? Então, como um processo de modernização mesmo, como eu já disse, não do modernismo, mas de modernização, ou seja, que a economia capitalista, né, cada vez mais globalizada e concentradora de riqueza. Isso era tido pelos liberais assim como mera ideologia. Isso não acontece, né? Tem um estudo muito, muito importante na economia de 2013, que vocês já devem ter escutado por aí de orelhada, que é de um pesquisador francês, né, Thomas Piketty, que vai mostrar assim como a história de desenvolvimento do capitalismo, ele pega uma ampla base de dados, né, para mostrar que o capitalismo é sim gerador de desigualdade social, concentrador de riqueza, né? Isso já está no Marx, mas agora a gente, eu falo, nós economistas conseguimos comprovar isso de forma empírica, né? Fazendo jus à própria necessidade de cientificação, por assim dizer, né? Um fato negável é que o Estado forma-se como uma estrutura básica da organização social, né? E mais que isso também, o direito, e aí o direito que era o direito racional, por exemplo, tanto do Thomas Hobbes, que vocês já devem ter ouvido falar, como do Locke, né? Ele passa a ser tanto uma forma de acesso ao Estado, é só pensar que a gente precisa, né, se usar dessa gramática, dessa linguagem do direito para entrar com o processo, para requerer os nossos próprios direitos subjetivos quando eles são violados, para fazer os nossos cadastros públicos, né, para receber os benefícios e contraprestações do Estado, quanto o direito também é uma forma de regular a propriedade privada e regular o trabalho, ou seja, é uma forma também de regular a economia, tá ok? Então, esses 3 pontos, por exemplo, economia capitalista, o Estado como uma estrutura e a linguagem do direito, podem ser consideradas como aquelas estruturas globais, isto é, né, que elas se impõem, mesmo que sejam aceitas ou que não sejam, certo? E por que eu botei essa foto aí, que em muitos se mal contextualizada, né, pode parecer uma piada, do Davi Copenhague, né, que é um Xami Yanomami. Isso aí é uma foto dele novinho, hoje ele já está mais velhinho, mas continua na luta pelos povos originários, assim, ele é uma voz super, super representativa mesmo. Talvez, assim, pareado com Cassie Raoni, com esses representantes, né, dos povos indígenas. Isso foi uma viagem que ele fez para Paris, se não me falha, nos anos 80. O que eu gosto de trazer essa anedota, né? Numa conversa com a professora Camila, eu até mencionei. Uma vez eu fui assistir uma fala do professor do Davi Copenhague, aqui na UFSC mesmo. E aí, lá no final da palestra, quando se abriu, né, as perguntas, eu vou dar uma corridinha para ver se a gente consegue abrir pergunta aqui também, já estou me alongando. Mas quando se abriu para as perguntas, né, os estudantes indígenas que estavam na UFSC, eu me lembro que um estudante indígena se identificou como tal e perguntou assim pro Davi Copenhague, né, mas então, meu parente, né, como eles se chamam assim, o que você nos diz assim, o que a gente deve aprender na academia, né? Nós estamos aqui dentro, a gente desconstrói o nosso saber, a gente está aqui mostrando que a nossa cultura é importante, fazendo as nossas pesquisas, quando, por exemplo, na antropologia, né, mostrando que as nossas formas de vida, que as nossas comunidades têm valor, que elas são formas de organização, sim, ainda que não essas europeias e tal, mas o que a gente devia fazer aqui para contrabalancear esse processo, né? E aí o Davi Copenhague respondeu, olha, vocês deveriam estudar o direito, que é, as aspas dele, né, que é a língua do capitalismo. Isso para mim parece uma coisa assim bem um pouco trágica, né? Mas é uma percepção de que
a gramática, né, as formas de se contrapor a esse processo de globalização, eles estão profundamente institucionalizados e eles só vão poder se dar justamente a partir do direito agora. Não só, né? Porque o direito, se eu falo assim, parece que é só o direito positivo, é só a lei fria da lei. E não é isso. O direito, ele tem uma ligação imanente, né, interna com a democracia, né? As pessoas vão às ruas, as pessoas protestam. O desenvolvimento da democracia de massas, ele se deu, primeiro, por um amplo movimento de contestação dos operários, de luta social mesmo, mas que foi, por exemplo, se cristalizar numa outra consequência muito oportuna da Revolução Francesa, que são as constituições, né? Onde que a gente vai lá e escreve quais são os direitos básicos, o que a gente, como sociedade, quer como projeto. Tá ok? E por isso que é importante falar de Constituição, para falar justamente daquilo que foi lá o começo da minha fala, né? Que era a modernidade como um projeto. Ou seja, como é que... Isso é um termo que é muito comum, assim, que a gente fala assim, ó, como é que a gente joga fora a água suja do banho do bebê sem jogar o bebê junto, né? Ou seja, o que ainda pode se manter desse processo? Então, agora sim, terminando mesmo, ali no debate europeu a partir dos anos 30, né? A partir do Holocausto e com o fim da Segunda Guerra em 45, existe esse surgimento de um estado de bem-estar social que é muito localizado também. Dá para voltar lá naquele mesmo mapinha que a gente já viu, agora botando um pouquinho de Estados Unidos, que também nem foi tanto o modelo de Estado de Desenvolvimento Social, tá? O que acontece? Há uma percepção de que o capitalismo gera, sim, essas estabilidades e que seria preciso, né, por meio da atividade organizada do Estado, garantir que as pessoas não ficassem sujeitas a simples arranjo dos mercados e, nesse caso, sujeitas às próprias sortes. Porque é só pensar que esse contexto todo surge, como eu falei, numa extensão da Segunda Guerra, mas, sobretudo, essa volta do Estado se dá no contexto da crise de 29, né, que foi uma crise de desregulação total dos mercados capitalistas e que, tanto que surge teorias que vão defender a necessidade do Estado justamente para aplacar essas crises que são inerentes do processo capitalista, né, que são típicas do processo capitalista. O capitalismo gera crises, gera desigualdade, gera instabilidade. Tá ok? Então, ali no fim dos anos 80, né, com alguns fenômenos muito específicos, e aí a gente pode marcar, claro, o fim da história, que foi propagado com a queda do muro de Berlim e com o fim do socialismo realmente existente, por assim dizer, né, da União Soviética e das nações soviéticas. Ele não caiu, né? Ainda tem Cuba, ainda tem uma série de nações por aí. A própria República Democrática da China é uma república socialista, né? E o Partido Comunista. Só que a partir da década de 80, há dois descompassos assim no mundo, né? Porque o que acontece? Há uma saída uma denúncia desse projeto da modernidade que começa com aquelas crises dos anos 70, que é justamente quando, a partir do momento de inflação, de crise do petróleo, choques externos de economia, rapidamente surge uma ideologia dominante, uma nova ideologia que pretende ser hegemônica, que nada mais é que aquela ideologia do neoliberalismo, que aqui de forma muito, né, o neoliberalismo virou um palavrão que explica tudo, mas aqui de forma muito assim resumida é a noção de que a organização da vida social deve se dar pelo mercado, pelas organizações do mercado e pelo livre fluxo das transações que só pode acontecer no mercado. Isso acontece muito, muito, muito marcadamente nos anos 70, tá? Justamente na esteira dessas crises todas. E aí tem duas respostas a isso. Uma resposta que seria conservadora, que vai falar, olha, na verdade o problema não é o capitalismo, não são essas crises, o que a gente está perdendo é aquele estofo da cultura burguesa, tá ok? E aí vão vir todas as críticas que vão falar que a gente precisa justamente de uma reculturação, que é uma tentativa vã, uma tentativa de voltar para um mundo que já não existe mais, né? Um mundo que foi justamente
dilacerado, o mundo tradicional que foi dilacerado justamente por esse moinho satânico do mercado, que é uma expressão de um historiador bem interessante também, polonês, chamado Karl Polony. Um livro bem legal, assim, bem fácil de ler, que ele vai mostrando todo esse processo de formação do Estado moderno e de formação, na verdade, de uma coisa que chama de sociedade de mercado, que não separa, então, que não separa capitalismo e Estado, mas vê os dois como uma simbiose, como um processo histórico que funciona se retroalimentando. Mas há também uma despedida pós-moderna, e isso eu vi que apareceu em algumas das perguntas de vocês, né? Que é o quê? É uma tentativa de abandonar a modernidade como um todo. A razão deu com os burros na água, esse processo de racionalização do mundo, né? Na verdade, foi só um processo de dominação, e não há nada que a gente possa salvar daqui para frente. Então teria essas duas perspectivas, tá, pessoal? Uma tentativa de revigorar a tradição, revigorar a razão burguesa clássica, e uma tentativa de falar, ó, isso aí já estava falado que não deu água, que não ia dar certo, deu água mesmo, e nós temos que abandonar todos esses conceitos. O texto do Lander, com a sua perspectiva de uma desconstrução, ele não dá para afirmar que ele é um pós-moderno, né? Assim, porque essa definição ela é muito complicada mesmo, ela passa por debates teóricos assim, ó, encarniçados, como uma expressão do Lander. As pessoas se batem, se rebatem e não dormem direito por causa disso até hoje. Mas esse texto, essa perspectiva desconstrutiva, essa perspectiva de que nós temos que limpar os conceitos, os terrenos e as práticas de poder, ela criticamente, eu acho que ela é claro, ela é muito viável. Eu vim levantando ela até agora como plausível, né? Mas aí fica aquela perguntinha do Davi Copenhague, né? Fica aquela resposta do Davi Copenhague, né? O que a gente pode fazer? Como é que a gente salta para fora da modernidade se os próprios povos originários não chamaram a modernidade, né? Eles nunca pediram para serem colonizados, ela simplesmente se impôs. É um processo inexorável que passa por trás das costas dos agentes sociais, né? No sentido, está além das suas meras vontades. Então, aqui uma tentativa muito de entender a modernidade como projeto, então é de recuperar o seu conteúdo normativo. O que é um conteúdo normativo, gente? É justamente essas ideias emancipatórias, né? Que se baseiam numa noção de autoconsciência, ou seja, um direito, né, da autonomia individual, da cultura individual, um direito de uma ideia de autodeterminação, que é o direito de uma autonomia coletiva, ou seja, da sociedade mesmo, né? E aqui esse direito de autodeterminação ele vai ter essa forma que para mim é muito, muito importante que a gente sempre a critique, mas sempre a critique no sentido de a realizar, que é da própria forma democrática de organização do poder e do governo popular, e um direito de autorrealização, que é o direito à felicidade, né? Isso também é típico do indivíduo moderno, e a gente não pode mais simplesmente falar, olha, é tudo sociedade e tal, porque as pessoas querem levar adiante os seus planos individuais de vida e querem viver essa vida reflexiva do ponto de vista da cultura e baseada, né, num universalismo que aí não é mais meramente moral, mas é um universalismo prático de expandir a democracia como uma forma de garantir que os de baixo, né, que aquelas pessoas que estão justamente apeadas do poder de voz social, que elas tenham sim essa capacidade de definir os rumos de suas nações, de suas coletividades, ele também não abre mão dessa ideia de individuação, né, que é muito cara para nós. Tá ok? Então, a ideia é recuperar esses conteúdos emancipatórios, mas para não ficar só no blá blá blá, né? Recuperar os comos. E com isso eu termino mesmo. E abro um pouquinho. A gente vai ter uma meia horinha para discussão, acho. Então, seria uma continuação crítica da modernidade. Ou seja, levar o Lander a sério, né? Levar essas críticas que ele faz, perceber que o contexto da expansão unilateral, por uma única via da modernização social que chega agora, estou falando de agora, de hoje, aqui, ó, olhando para fora, nessa forma de neoliberalismo, isso né, de uma lógica de acumulação sem freios da economia e também de expansão dos poderes da tutela de Estado, né? E aqui eu estou vendo, aqui é uma dimensão do Estado como aquele mero organizador da repressão social.
Isso é uma dimensão do Estado, com certeza. Só que a outra dimensão que eu queria salvar nesse processo todo, que é o Estado, essa possibilidade crítica, ele se abre reflexivamente, né, por esse processo que eu já descrevi, da luta dos operários, por exemplo, da luta das classes, primeiro puxado, inclusive, pela luta da burguesia, é verdade, né, pelas revoluções burguesas, mas depois tornado, levado a sério na sua democratização, ou seja, no seu espalhamento para a maior quantidade possível de pessoas, na forma de uma democracia de massas, tá ok? Então, se os dois diagnósticos, né, esse é um diagnóstico da minha tese, eu não vou entrar nele aqui, pelo amor de Deus, mas se a gente passa hoje por uma globalização cada vez maior, né, do neoliberalismo e da, por exemplo, como eu já falei, eu sou de Blumenau, nos anos 90, né, se discute até hoje o que aconteceu com as indústrias têxteis do Vale do Itajaí, de Blumenau especificamente, a Hering, por exemplo, que agora foi até vendida, agora há uns meses atrás, por que elas quebraram, por que elas foram para outras regiões, por que elas foram produzir, a Hering, por exemplo, foi produzir, não saiu do país, mas foi produzir em base no Nordeste, né? Por que isso acontece? Olha, porque é preciso garantir a acumulação de capital, e essa acumulação tem que ser feita à base do rebaixamento dos salários, não é mesmo? Então, como é que a gente consegue conter essa expansão lateral, né, de uma lógica de acumulação? Olha, eu defendo que ainda dentro, sim, de uma ideia moderna, apenas com uma afirmação, né, e a proteção dos indivíduos e da sociedade, né? Isso se dá o quê? Se dá por meio de um debate e de uma democratização que só pode acontecer se a gente garantir que uma esfera pública sadia, ou seja, esfera pública nada mais é do que esse espaço onde a opinião pública é formada, é gestada, né? E onde o Estado vai para justamente, ou pelo meio formal das eleições periódicas, né? Ou também por práticas de contenção e de luta política, né? Afinal, a gente ainda sai às ruas, tanto de amarelo quanto de vermelho, mas as pessoas saem às ruas. Ou seja, saem por quê? Saem porque elas têm uma certa noção de que é possível, sim, influenciar, ou pelo menos tentar contrapor, aí só para o pessoal que usou uma cor só, o outro não acha, mas contrapor essas dinâmicas de globalização, de expansão do capitalismo, a partir da pacificação popular. Então, assim, o que sobra, né, do projeto moderno, e com isso eu encerro, é justamente essa dimensão de que a gente só vai conseguir domar o processo de modernização, tá ok? Esse processo que eu chamei, mas basicamente, né, de acumulação do capital, mas também de imiscuimento, né, de espraiamento do Estado sobre as formas de vida de uma forma assim como repressiva, a partir de movimentos da base da sociedade que vão pedir justamente por uma democratização desse Estado, né, por uma luta aqui no Brasil, por isso que faz sentido falar de uma Constituição como projeto, por exemplo, de simplesmente realizar aquilo que já está lá escrito desde 88 como direitos básicos e fundamentais, direitos à moradia, direito da dignidade, de ir e vir, direitos sociais, individuais e coletivos. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu acho que é o conteúdo que ainda há de se salvar da modernidade, ou seja, uma continuação muito crítica, né, e muito cuidadosa com esses descaminhos que estão sempre apontados na própria ideia de modernidade. Tá ok? E com isso eu encerro aqui, já falei demais. É sempre difícil para um filósofo falar de menos, tá bom? Obrigado pela atenção. Muito bom. Obrigada, Eduardo. Pessoal, conseguiram pegar, conseguiram ouvir bem, deu para entender. São muitas questões, né? Eu acho que foi assim, para mim foi muito legal ouvir também, né? Porque eu normalmente dou essa aula, então é bom ver outra pessoa falando sobre isso. Aqui nos bastidores eu digo para vocês que eu e o Eduardo já brigamos muito por causa da modernidade, grandes discussões que a gente tem do que há de se salvar, do que é possível salvar dessa modernidade.
Muita coisa, né, Maria Luísa? Mas é uma briga democrática, hein? Que tem que É deixar uma muito briga claro. democrática. É uma briga, por enquanto democrática, né? Nunca saímos da democracia. Eu fiz várias anotações aqui. E aí, gente, acho que a gente pode abrir para perguntas, se vocês quiserem formular alguma pergunta no chat. Eu vou colocar algumas questões aqui que estavam já lá no nosso fórum, né? Então, da turma da pedagogia. Eu vi que a Maria de Socorro colocou uma questão ali que tem a ver com o feminismo e com as mulheres, que estava lá no fórum também. A gente pode voltar ela depois. Mas, para puxar, eu estou aqui com as questões de vocês abertas, eu tinha colocado numa ordem, mas eu acho que eu vou vou mudar a ordem aqui. A primeira questão que muitas de vocês colocaram, ali o grupo, estou vendo aqui, né? A Júlia, não sei se ela está ali, aqui a Júlia Cavalheiro colocou, a Mariane colocou essa questão, questões parecidas, né? Acho que o grupo ali da Cris e da Tereza também. A primeira sobre, já que você fechou falando sobre o mundo atual, né, sobre a atualidade da modernidade. Então, você falou um pouco sobre esses discursos da pós-modernidade, né, uma questão complicada, mas, então, a primeira pergunta para o Eduardo, tentando sintetizar, né, várias perguntas que foram feitas. Ainda vivemos, né, acho que no fundo ainda vivemos no mundo moderno, né, ainda somos sujeitos modernos, ou a gente já está caminhando por uma ruptura, para um outro mundo, né? A Ellen colocou uma pergunta também nesse sentido. E eu vou emendar essa pergunta com uma outra questão. Alguns de vocês, acho que também o grupo da Cris, da Jéssica, colocaram questões nesse sentido, virando mais para o mundo contemporâneo. A gente tem, elas colocaram um pouco sobre, trazendo para o contexto da pandemia, falaram um pouco sobre a negação do conhecimento científico e também das contribuições da própria filosofia, da sociologia, trouxeram um pouco o debate para a questão do negacionismo que a gente está vivendo, a gente está vendo aí na conjuntura da pandemia, e das fake news, né, da intervenção dessa nova esfera aí que é a internet nesses debates, né? Isso você acha, né? Eu acho que estou tentando sintetizar aqui as questões de vocês, gente, mas se não foi isso, se eu estou interpretando mal, vocês podem interferir, tá? O pessoal do grupo que colocou. Que essa crise, esse negacionismo, essa descrença na ciência estaria apontando para uma ruptura com a modernidade, a gente está indo para outro lado, para outro momento? Acho que vou ficar com essas questões agora, depois a gente pode trazer para outras. Olha, posso tirar, Eduardo, o slide daqui para a gente... Pode, claro. Tá. Posso responder? Por favor, se possível, né? Sim, não, exatamente, que isso é justamente assim, eu vou começar do fim ali, né? Se nós estamos passando, porque olha só, faz muito sentido, eu até vi isso nas perguntas de vocês, né? Desculpa, não lembro os nomes, não sei bem de quem, mas uai, né? Se a modernidade é esse momento, essa vida tendencialmente perigosa, né? A modernidade é uma forma de vida perigosa no sentido de que ela é totalmente instável, ela é aberta para crítica, não existe mais o dogma da tradição e tal. E não é bem isso que a gente está passando hoje, né? Um momento que ninguém sabe para onde correr, a gente não sabe onde se guardar. Até pouco tempo, e pouco tempo, assim, isso que é muito, muito estranho, né? Pouco tempo são 10 anos mesmo, 5 anos, isso do ponto de vista histórico é até uma temeridade se falar, né? Mas até pouco tempo a gente podia tranquilamente se arvorar na ciência, né? A gente sabia que existiam lá o tal dos malucos anti-vax, mas nós sabíamos que isso era uma coisa meio... uma rebarba, que era um pensamento, assim, muito, muito ainda não generalizado, tal, até a hora que a gente percebe governos de ocasião professando, né, esse tipo de crença e de descrédito com a ciência, por exemplo. Governos, né? Nesse caso, a gente
Infelizmente, não estamos sozinhos nessa. Pois bem. Então, assim, se ainda somos modernos, essa é a pergunta, porque todo filósofo vai fazer uma resposta muito clara para isso. Olha, desde o Hegel a gente sabe que a coruja de Minerva só alça voo no final da noite. Isso quer dizer o quê? Que o filósofo ele não se antecipa a nada, né? Ele tenta descrever algumas tendências, ele tenta descrever justamente isso que eu acho que eu tentei fazer aqui, de falar, olha, tem um conteúdo aí na modernidade, né? Tem um núcleo, tem um cerne que, claro, ele pode virar ideologia, mas ele também é um núcleo, como eu disse antes, normativo, né? Um núcleo que emana as formas de organização e as regras sociais, e as regras, sobretudo, né, que devem ainda serem levadas adiante, né? Afinal, como eu disse no final, ninguém vai negar assim que a liberdade, que nós queremos mais liberdade que menos liberdade, que nós queremos mais igualdade do que menos igualdade, e que nós queremos tudo isso, né, macumunado com um esquema de fraternidade. Claro que o ninguém vai negar é justamente a pergunta do negacionismo, né? As pessoas estão negando, sim. Isso tudo para dizer que eu não tenho nenhuma condição de... Eu só não compro, como filósofo que sou, né? Eu tentei mostrar ali para vocês que eu acho que a própria crítica da pós-modernidade não se vale por alguns motivos. Primeiro, porque me parece que a gente ainda está nesse quadro institucional que é eminentemente moderno, né? O quadro institucional lá das bases sociais, ou seja, de uma economia capitalista e de um Estado organizado, né? Um Estado que, mais do que isso, não é só um Estado lá, o Estado medievo, mas é um Estado constitucional. E isso é um ganho da modernidade. Então, a menos que nós dessemos um cavalinho de pau ou superasse, né, o capitalismo e aí fosse sim uma sociedade socialista comunista, ou que nós, e talvez esse seja o viés mais perigoso, ou que nós largássemos e rasgássemos as constituições, e isso está acontecendo sim, e é uma das características, inclusive, desse neoliberalismo que eu falei, né, ele funciona muito com uma desregulação das constituições, né? Todos os governos de 2016 em diante foram muito certeiros em apresentar PECs, projetos de emendas constitucionais, que iam desmobilizar justamente a necessidade do Estado de fazer gastos públicos, a PEC dos gastos, por exemplo, que iam desmantelar, agora tem a PEC da reforma administrativa que está em voga e tal. Então, eu acho que a gente não pode, né, analisar a modernidade simplesmente por esse caldo cultural, por essa série de emergências que a gente vê e, sobretudo, por essas emergências muito contextuais e muito, muito recentes. Dito isso, eu quero dizer que eu, particularmente, acho sim que, como botei ali no final, que essa transformação da esfera pública, né, que acontece, que ela se dá aí sim marcadamente com a digitalização dos meios de comunicação, que não acontece agora só com o Facebook, né? Mas acontece desde os anos 90, dos anos 80, né, com as mídias globalizadas, mas se intensifica aí sim no começo dos anos 90 com a internet. Ela tá assim, ó, sabe aquele meme que faz assim com o capitalismo, sobretudo com o capitalismo neoliberal, né? Porque hoje tu pode estar aqui em Florianópolis, eu ia dar a minha localização, mas tu pode estar aqui em Florianópolis investindo no mercado financeiro chinês. Não, no chinês não pode. Péssimo exemplo. No chinês eles não deixam essas palhaçadas assim, não. Mas investindo, por exemplo, na Coreia do Sul, aí sim. E se comunicando ao mesmo tempo, né? Tendo informações privilegiadas de grupos de Telegram falando como é que está, por exemplo, a ação de determinada empresa, dada alguma informação, nem só privilegiada, né? Mas alguma informação de análise, uma coisa que seria totalmente inconcebível para a gente há poucos anos atrás, né? Eu queria começar, mas eu achei que é melhor falar agora, então, é só pensar, né? O que é a própria... Eu acho que esse fenômeno da fake news, ele sempre existiu e ele sempre se chamou mentira, né? O que existe agora é que nós temos os meios tecnológicos, isso que é o perigoso, né? Que aquela primeira aposta de que a internet seria a democratização, e ela, em amplo sentido, ela é muito, muito, muito importante, né? Por exemplo, sei lá, posso citar um exemplo, dois exemplos.
comunidades, por exemplo, não aquilo quando a gente está doente procura no Google o que eu estou doente, isso não é um bom exemplo não, né? Até por causa dessa questão do negacionismo. Mas, por exemplo, grupos de pessoas que portam alguma doença, ou de pais de filhos que, sei lá, portam alguma doença, algumas coisas do tipo, que viraram justamente comunidade de trocas de informação, muito em função dessa facilidade de circulação, né? Das comunicações na internet, por exemplo. E eu gosto de citar sempre também um caso que o próprio auxílio emergencial que a gente teve aqui no Brasil, olha só, né, eu queria falar ali no final do porquê que a gente ainda é moderno, né? Porque a gente está tentando realizar justamente esse estado reflexivo, né? Vocês conseguem imaginar o que seria a pandemia sem o Sistema Único de Saúde no Brasil? Né? Que é estadinho puro, estadinho tentando, no sentido, garantir que algumas áreas, que uma área muito específica, né, que a saúde das pessoas não esteja posta ao bel prazer do mercado. Que as pessoas têm sim uma dignidade que elas têm que ser assistidas em todas as fases da sua vida. Sobretudo porque, em última instância existem casos, eu sei, mas ninguém escolhe ficar doente, ninguém escolhe ser atropelado e daqui a pouco precisa... E sobretudo, ninguém escolhe ser vitimado por uma pandemia e ficar um ano dentro de casa, quem tem condições, né? Então, acho que nessa miscelânea aí, a gente continua nesse projeto moderno porque a gente tem essas bases institucionais e mesmo essa base assim, mais cultural, que agora é o que está vindo com tudo, né? Ela não se afirma como ditatorial quanto tal, né? Alguns projetos políticos, sim, mas a perspectiva, né? E nesse sentido, por isso que eu falei do direito, a gente sempre pode recolher o direito e falar que um direito meu subjetivo foi violado, né? Que existe uma dimensão de reparação dessas arbitrariedades que são cometidas sobre a minha pessoa. Então, nós continuamos, sim, modernos. Tem um famoso antropólogo francês, o Bruno Latour, que fala, né, jamais fomos modernos. Só que assim, né, eu sempre brinco também, né? Ele fala, jamais fomos modernos, escrevendo na École de Paris, lá da França, em francês, né? Viajando de avião para dar conferências pelo mundo todo, em língua francesa, sobre a sua teoria francesa que se debruça sobre... Aí muitas vezes sobre a gente, sobre os povos desenvolvidos, né? Esse conceito antigo e estranho, né? Então, acho que assim, não basta só enunciar, né? Estamos saindo da modernidade, né? Vai ter que ter um esforço muito maior, e aí eu até topo, né? Se for da realização desse projeto reflexivo da modernidade, né? De uma democratização profunda das formas de vida. Aí eu topo. Respondido, gente. Quem fez a pergunta. Acho que a gente ainda tem um tempinho, são 9h45. Vou puxar mais umas perguntas aqui, apesar de que boa parte das perguntas que vocês fizeram, eu acho que foram contempladas na fala do Eduardo. Antes de eu entrar aqui nas perguntas do fórum, alguém quer fazer algum comentário? A gente quer ligar o microfone, quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? Tem aqui no Teams, a gente tem aquela ferramenta da mãozinha também, né? Vocês podem usar ela se quiserem falar. Então, aí, gente, vocês ficaram quietos no chat. Estão acompanhando a gente? Alguma questão? Se alguém quiser falar, fazer algum comentário. Eu vou puxar outra pergunta aqui, mas aí vocês fiquem à vontade. Eu tô aqui com o Moodle aberto, acho que tem, que eu tinha falado, né, tem várias perguntas que eu acho que o Eduardo já cobriu. Tem uma aqui que eu acho que é interessante, que vem do grupo da Vitória, do Cléo, da Iraci, da Duna, que eles falaram, vamos sugerir uma reflexão sobre a questão da interação entre indivíduo e sociedade. Pois, se a sociedade é composta por indivíduos, suas decisões pessoais influenciam na construção da sociedade, a própria sociedade influencia na vida dos indivíduos. De que forma essas relações foram sendo percebidas pelos sociólogos? Isso aqui vai ser a nossa discussão o semestre inteiro, tá? E hoje, como podemos refletir sobre essa questão? Aí vocês falam no final
até que ponto somos livres para agir nessa sociedade, né? Já que a gente está falando aqui sobre esse mundo moderno que constituiu a gente, e a Mariane, ela meio que... Eu peguei essa pergunta porque ela se repetiu também na da Mariane e outras pessoas também, né? O quanto a gente faz as coisas, ou a gente é atravessado por essas forças sociais de que a gente estava falando até agora. Eu acho que o Eduardo podia falar um pouco sobre isso, apesar de que é um ponto que a gente vai falar a disciplina inteira, né? E a gente viu um pouco quando a gente leu o Wright Mills, com aquela discussão sobre a imaginação sociológica, mas que eu acho que essa nossa preocupação com somos livres ou não é uma preocupação basicamente moderna, né? Então, eu acho que tu podia falar um pouco sobre isso, Eduardo. Depois eu puxo outra aqui, não sei que vocês queiram, né, falar. Posso tentar e querendo não, justamente não entrar muito na aula de vocês, porque é o tema clássico da sociologia, né? Essa luta entre agência individual, como que a gente consegue continuar agindo no mundo a partir daqueles princípios que eu falei, né? Nossa autoconsciência, né? A partir das nossas próprias regras, por exemplo, ou melhor, a partir da nossa reflexão, só que justamente esse mundo é estruturado por regras, né? A gente não inventa, a própria nossa própria aula que a gente está dando aqui tem uma série, sou eu que estou falando, não são vocês, né? Isso já é uma normatização e, claro, baseado em porque eu tenho um conhecimento científico, teórico mais, acho que é adiantado no sentido de que eu estou lendo essas coisas há mais tempo que vocês, né? E não que eu saiba mais. Mas essa relação é bem importante porque, como a Camila falou, essa é uma questão moderna, né? Por isso que se fala, tem essa frasezinha de efeito, né? Que se diz que o indivíduo é uma criação da modernidade, né? Porque o homem medieval, por assim dizer, ou as mulheres medievais, mas o homem medieval, ele estava preocupado com justamente aderir aos papéis sociais, né? A seguir aquela ordem da vida que estava posta no seu nascimento, um sistema que ele herdava, por assim dizer, não como herança pecuniária de dinheiro, mas um sistema de regras que ele entrava e que não eram abertos à crítica, né? Que não tinha como sair daquilo dali. É justamente o momento moderno, a época moderna, que vai, por meio da razão, por meio daquela individualidade que todos nós possuímos, né? Que vai fazer com que essa pergunta, que é a religação entre indivíduo e sociedade, tenha que ser respondida agora, como eu estou tentando aqui defender um pouco, né, puxando de novo para o meu lado, vai ter que ser respondida não de formas autoritárias, mas de formas democráticas e de formas institucionais, tá? Mais que isso. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses ganhos todos que eu estou dizendo da modernidade, eles são institucionalizados, né? Não é porque as pessoas, por exemplo, até porque eu acho que eu fugi um pouco antes, mas não é porque as pessoas estão negando a ciência que a ciência não vale, né? Não é porque as pessoas estão negando a vacinação que a vacina não está sendo aplicada e, pasmem vocês, está funcionando, né? Ela está gerando imunização. Apesar, eu não sei se está, né, ao passo que não está transformando as pessoas nem em jacaré, nem está instalando chips comunistas em ninguém até onde eu sei, tá? Então essa relação de indivíduo e sociedade, eu gosto de citar uma frasezinha de efeito, assim, que a gente sempre que está numa ordem social, né, a gente vai estar relegado a algum tipo de dominação. Natureza é conflito, a natureza é onde tudo pode acontecer. A sociedade é dominação. A questão é que tipo de dominação que é permitida, né? A dominação de um rei sobre um vassalo, sobre um senhor feudal sobre um vassalo, sobre um suzerano, ou sobre a dominação tradicional, ou essa dominação, e aqui o conceito de dominação, ele é meio ambíguo, né, que parece, mas é assim que se fala mesmo, né? Ou essa dominação justificada, ou seja, aquele tipo de coisa que aí surgiu lá mais, eu não passei por aqui, mas na Revolução Francesa, por exemplo, e esse aí você já sabe de orelhada, né, do Jean-Jacques Rousseau, de que eu sou livre quando eu sigo aquelas leis, né, que eu posso me dar, né, um conceito de autonomia, ou seja, que liberdade não é só fazer o que se quer. Isso não posso, né, falar os nomes, mas isso é essa corruptela muito atual, né, do liberalismo, essa corruptela que acha que liberdade é só liberdade negativa. Você já
claro, esse conceito de liberdade negativa, que é a minha liberdade está protegida, que ninguém pode interferir no meu campo de ação, todo mundo são serizinhos assim com um campinho de proteção que um não interfere na liberdade dos outros. E isso é uma besteira histórica, porque, por exemplo, esse tipo de liberdade negativa assim entendido, né, ele justificou durante muito tempo a relação, não sei, penso agora, entre a separação entre questões públicas e privadas, e relegou, por exemplo, durante muito tempo as mulheres para a dimensão da dominação, tanto política, mas também no âmbito familiar, né? Então, como coincidir novamente indivíduo e sociedade é com base nesse projeto moderno, a perder de vista, que é de um restabelecimento disso pela razão, mas não por uma razão que fica aí vacilando, flutuando na cabeça dos filósofos, né? Mas uma razão que se dá nas formas de formação, por assim dizer, da vontade pública, ou seja, no debate, na democracia, nas pessoas levantando a mão, não só aqui no chat, mas levantando a mão e oferecendo argumentos, né, para falar por que a ciência não funciona. Porque ela está lá, ela está institucionalizada, as pessoas não estão brincando, né, quando fazem ciência, né? Inclusive, muita gente morreu pelo caminho, né, como se diz, e no sentido científico morreu ou por opressão política ou por testes e erros que deram muito errado e assim vai, né? Então, acho que esse restabelecimento entre indivíduo e sociedade, ele se dá pela razão. Então, isso também é uma coisa assim do iluminismo, do esclarecimento, né? Uma coisa bem moderna. Só que a perspectiva é sempre de ligar essa razão com as instituições sociais, com essas formas sociais em que a gente, com essas regras que ordenam a nossa vida, né? Certo. Não sei se o grupo que fez a pergunta está aqui, se está respondido, se era isso mesmo. Então, gente, a gente já alcançou aqui 2 horas de gravação, então acho que a gente pode ir encerrando. Eu queria fazer um comentário só, porque eu acho que é uma questão bem complexa, né, Duna? É uma questão que surgiu lá no fórum, aí na fala do Eduardo apareceu algumas vezes, a Maria do Socorro levantou aqui no chat, que tem a ver com a questão das mulheres, né? A Maria do Socorro falou ali, pô, na Revolução Francesa, as mulheres estavam participando, né? Estavam lá e depois foram um pouco atropeladas ali pelo processo. Cadê o grupo da Heloísa e da Thalia, da Beatriz, colocaram ali uma questão também no chat que era sobre o movimento feminista e a pós-modernidade, né? O movimento feminista, ele implicaria na pós-modernidade? Eu acho, aqui, se o Eduardo me permite fazer um comentário, né? Mas eu acho que, tentando ir nessa esteira do que ele está colocando, desse aprofundamento, né, das noções de igualdade e de liberdade, é difícil a gente formular. Claro que, né, como o Lander fez a crítica dessa colonialidade, a gente pode fazer a crítica também do caráter patriarcal dessa modernidade, né? Ela tomou como sujeito universal o homem, né? E o homem branco como o sujeito de direitos, não eram as mulheres, né? E a gente foi cavando isso a pouco, mas eu entendo que ainda numa luta que se dá dentro dos quadros da modernidade, né? A gente vem lutando por exemplo, né, igualdade salarial, ou, né, pelo direito de participação na esfera pública, pelo entendimento das questões de opressão que se dão no âmbito privado como questões que são públicas e que têm que ser debatidas dentro desse quadro mais político amplo. Né? Então, eu não vejo assim, tá? Eu não vejo, aí é uma perspectiva teórica minha, eu acho que nisso eu e o Eduardo a gente até concorda, né? As discussões feministas, elas ainda se dão dentro do quadro da modernidade. E aí tem uma outra questão, Eduardo, eu vou deixar para você que é filósofo, que acho que foi a Mariane que colocou. Ela citou um trecho aqui do Carlos Cel, falando que
antes da sociologia, haviam pensadores preocupados com questões sociais, né, que eram pensadores do campo da filosofia política. Aí ela fala assim, pensando no cenário atual, quais seriam os impactos ou qual seria a importância da filosofia, mais especificamente da filosofia política para a política, né, ou para o debate da esfera pública, né, o que o pensamento, isso que a gente está fazendo hoje, enfim, a reflexão da filosofia, da sociologia, do campo da teoria social, qual seria a importância dela, qual seria a relevância. Sim. Acho que é uma pergunta para a gente ir se despedindo e para valorizar ou não o nosso passe, né? Sim. Bom, enfim, eu concordo contigo na tua resposta sobre o feminista, professor Câmara. Eu acho que esses movimentos todos, né, nessas duas dimensões que eu falei, se a gente entende, é óbvio que os movimentos feministas vão, num primeiro momento de crítica, denunciar essas práticas, né, de submissão e de dominação, ou seja, vão fazer aquilo que o Lander faz também de uma desconstrução, né, desse homem branco que manda e tal. Agora, esses movimentos, na sua forma política e prática, eles sempre se estruturam mesmo, né, como lutas por direitos, não é mesmo? Então, é só pensar, como a professora falou, da luta por equiparações salariais. Claro, que os problemas que isso gera para as mulheres quando elas foram aí chegar no mercado de trabalho e falaram, pô, agora eu não sofro em casa, mas sofro as agruras do mercado capitalista, né? Tem sempre essa dicotomia. Mas ele se organiza, assim, sob movimentos por direito, né? Lei Maria da Penha, coisa do tipo, por exemplo, né? Que não é assim, mas essa luta, inclusive política e do direito pelas questões do feminicídio e tal. Agora, questão da filosofia política, né? Eu mesmo falei de um filósofo político ali que foi bem importante para esse movimento todo, por exemplo, o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e eu acho que, para tentar valorizar o passe, né, a importância da filosofia política é que ela faz isso que eu fiquei falando, tentando explicar e nunca conseguiu explicar direito, que ela se preocupa, né, com a justificação dessas normas sociais, né, ou seja, do que embasa, né, assim, quais são os fundamentos filosóficos desse sistema de regras que a gente assume muitas vezes ou de forma institucional mesmo, e aí já teria um problema atual, que é na forma do Estado de Direito e na nossa forma atual do Estado Democrático de Direito, mas não só isso. Como a professora Camila também falou, na própria esfera pública, nessas regras tácitas do jogo, né? Essas regras que não estão escritas, mas que são vilipendiadas, do tipo, qual que é o peso da palavra de um presidente e, sobretudo, qual é o peso de um tweet de um presidente, né? Isso não é uma questão iminentemente da filosofia política, mas é uma questão que a gente está tendo que lidar, porque o quadro histórico muda e agora, em vez de a gente assinar e ler o diário oficial para ver como é que essas normas, essas regras estão sendo estabelecidas, a gente depende sim, né, de como essa nova forma de justificação, talvez muito injustificada, talvez formas de justificação ideológicas aí no sentido bem clássico mesmo, né? Quase assim para não chamar de mentiras propagadas, né? Como isso bota questões para legitimação das ordens sociais, que é o tema da filosofia política aí sim, né? Então, se tá ruim para o mundo, tá muito, muito ruim para a filosofia política, porque a gente também é sempre mais retardatário, assim, sempre chega atrasado nessa discussão, porque a gente está lá no Kant, ainda está lá no Hegel, falando, olha, eu estou aqui insistindo nesse tal de Estado democrático, de direito e tal, e quando a gente vê ele ser vilipendiado todo dia, né? Inclusive pelos seus operadores do direito, que são as instituições muito institucionais, por assim dizer, né? Que deveriam estar fazendo justamente a guarda desses princípios, né? Então, esse é um tema bem caro, bem quente mesmo. O que a gente pode fazer com isso e como os filósofos vão se portar frente a isso. Eu suspeito que nós vamos fazer o Hegel de novo e esperar um pouquinho sentado, esperar a coruja de Minerva alçar voo, né? Para só depois a gente ver as condições e dar os nossos pitacos. Mas isso talvez tenha, assim, a gente está passando por se não uma pós-modernidade, uma hipermodernidade, né? Que é esse fenômeno de constante aceleração. É só ver, a gente não dá conta mais das pautas do dia, né? Eu falei de esfera pública, e a esfera pública é esse espaço onde se debatem as questões públicas, só que
primordial da esfera pública, mais do que ter o debate pelo debate, é que se formasse alguma agenda, né? De que a gente conseguisse falar, olha, opa, agora, a partir do esclarecimento, a partir das opiniões dos jornais, a partir das críticas dos movimentos sociais, a partir dos posts do Facebook que viralizaram ou não, a gente consegue formar um entendimento em torno de alguma questão e aí realizá-la politicamente. Isso aí está esfacelado, né? A gente não consegue, a gente fica vendo o CPI da Covid aí e já não lembra nem mais dos primeiros depoimentos, assim, não no sentido do mero esquecimento, mas no sentido que as ordens do dia são sempre postas e colocadas, né? Então, acho que é um tempo de muita autocrítica, talvez até de um pouco de desconstrução, sim, para a filosofia política, mas que, no entanto, ainda está por ser feito, né? E tem um monte de teóricos sérios, assim, vocês veem um monte de filósofos mesmo agora tentando se botar mais no debate cotidiano, né? Acho que você já deve ter visto aí uma live de algum filósofo perdido aí nessa pandemia, né? Enfim. As lives, né? Eu assim, né, nisso acho que a gente concorda bastante, né? Muitos dos argumentos, às vezes, de que a gente estaria num processo de ruptura e caminhando para um outro momento que não da modernidade, às vezes eles se debruçam na ideia de uma aceleração das mudanças, né? Então, essa aceleração dos tempos, a internet faz isso muito com a gente, né? A gente vive as consequências disso no nível pessoal mesmo, né? Nas nossas crises de ansiedade, com tanta informação. Mas aí eu acho que o Eduardo falou em hipermodernidade, né? Eu gosto de lembrar muito daquela frase clássica do Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, que, de certa forma, a gente vai ler esse semestre, né, traz uma leitura sobre esse processo de transição, em que eles falam, né, sobre a ascensão da época burguesa ou da época moderna, em que tudo aquilo que é sólido se desmancha no ar, então tudo que era estável, tudo que era tradição começa a se desmanchar, né? Então essa percepção da aceleração ela já vem de antes, né? Enfim, então, gente, já estamos com 2 horas, né? Eu acho que se todo mundo falou ali que está contemplado, né? Eu sei que são discussões que demandariam muito tempo. Se a gente estivesse no presencial, talvez a dinâmica seria um pouco diferente. Mas, de todo jeito, quero agradecer de novo a presença e a disposição do Eduardo. Acho que foi muito legal, né? Foi bastante proveitoso para a gente. Vamos acabar voltando a essas questões durante o semestre inteiro. Se vocês quiserem, ficaram com alguma dúvida, alguma pulguinha atrás da orelha, eu vou reabrir, para a pedagogia, eu posso reabrir aquele fórum de questões, para se vocês tiverem alguma reflexão, alguma questão que ficou, talvez, não muito clara, eu acho que o Eduardo fica disponível aí também, né? Eu posso procurar ele se tiver alguma questão que ficou pendente. E para o pessoal da biblioteconomia, a gente tem um fórum aberto para discutir justo as questões dessa aula e das leituras que a gente fez, tá certo? Então, com isso, eu já vou encerrar a gravação. Não sei se o Eduardo quer acrescentar mais alguma coisa, mas, de novo, eu agradeço a presença e a disponibilidade dele. Não, se eu acrescentar demais, é capaz de a gente parar meio-dia, né? Eu só queria agradecer bastante mesmo, tanto a professora Camila por essa oportunidade, como eu falei, assim, a gente fica muito ensimesmado, né? Muito individualizado nesse processo de escrever e perde essa dimensão que é a parte mais gostosa, né? Que é de debater as coisas, de tentar se fazer claro, é assim que a gente se esclarece também, e pelo menos para mim, né? Não sei como é que funciona para vocês, mas e agradecer pelo esse esforço desse diazinho. Estou vendo aqui pela minha janela esse diazinho frio, gostoso para ficar. Bom, se alguém viu a aula também da cama, eu queria ter dado a aula da cama também, né? Mas uma questão de ofício, de algumas regras, a gente ainda faz algum esforcinho social, né? Mas obrigado mesmo pela oportunidade, pela atenção de vocês. Foi muito legal, assim, ver que vocês estão aí ligadinhos e que eu tentei bagunçar em algum sentido bom a cabeça de vocês. Obrigado mesmo, obrigado mesmo. Então é isso, gente. Valeu, obrigado pela escuta de vocês. Obrigado de novo, Eduardo, e a gente se vê, continua conversando aí. Em breve, né? Nas próximas semanas a gente se reencontra. Até mais, gente. Valeu. Só falta eu conseguir parar a gravação agora.
Achei.